Nós voltamos então com a entrevista com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas. A pergunta agora é de Diogo Schelp. Pois não. Deputado, eu gostaria de voltar à questão da PEC da transição e dos valores aí que estão sendo cogitados para ultrapassar o teto de gastos, tá? Um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento no governo Bolsonaro e demonstrou que, considerando-se todas as medidas de flexibilização do teto, por exemplo, a mudança do cálculo, né, de como definir o teto, e também desde 2019, com outras mudanças, adiamento, por exemplo, do pagamento de precatórios, entre outras manobras para driblar o teto, e também a PEC Kamikaze, chegou a 800 bilhões de reais o valor que foi gasto, o que foi extrapolado em relação ao teto de gastos, 800 bilhões de reais em quase 4 anos. Né? Se a gente considerar que o governo agora, o governo eleito, quer quase 200 bilhões de reais para cada ano de extrapolação, caso o governo, além disso, tome medidas de fato para conter os gastos, outros gastos, para cortar aqui e ali, enfim, para adotar medidas para conseguir garantir algum tipo de responsabilidade fiscal, apesar dessa exceção, o senhor acha que isso seria aceitável, então, aceitar esses 200 bilhões de reais caso outras medidas forem adotadas e o governo mudar de discurso em relação à responsabilidade fiscal? Olha, Diogo, eu sempre tive um respeito muito grande pela Fundação Getúlio Vargas, em que pese até as tristes notícias que chegaram até nós essa semana, né? Mas especificamente sobre esta avaliação desse pesquisador, me decepciona que ele misture, por exemplo, a questão dos precatórios como ruptura de teto de gastos. O que nós fizemos, e fizemos dentro da legalidade, dentro da responsabilidade fiscal, foi tomar uma decisão, que não foi também uma decisão fácil, de verificar o seguinte: ao invés de pagar de uma vez à vista, pode-se dizer assim, dentro do ano orçamentário de 2022, né, algo que ultrapassava, se me lembro bem, mais de 50 bilhões de reais, nós optamos por decidir o seguinte: não vai ser pago de uma vez. Então nós tiramos do orçamento, deu uma folga orçamentária. É diferente, é totalmente diferente. Alguém misturar isso não mostra ignorância, não, mostra má fé, para fazer uma análise comparativa equivocada. Agora, de fato, o governo do presidente Bolsonaro solicitou e teve o apoio do parlamento para, em momento de calamidade pública, com uma pandemia que alcançou o mundo inteiro, socorrer os brasileiros com R$600 no auxílio emergencial, socorrer empresas, socorrer trabalhadores que perderam, né, trabalhador profissional liberal, trabalhador informal, que ficou com renda nenhuma, socorrer milhões e milhões de brasileiros numa situação praticamente de guerra contra o Covid. E isso foi decidido naquela situação específica. Não foi o Brasil apenas, né? Praticamente todo mundo fez isso. E o mundo agora está tendo a responsabilidade de buscar corrigir, se adequar a essa realidade. Se o Brasil cometer o equívoco de dizer, olha, agora não tem mais a situação da pandemia, não está o comércio todo fechado, nós estamos retomando geração de emprego, mas eu vou continuar gastando mais do que eu arrecado, nós estamos indo na contramão da história, nós estamos cometendo um erro terrível. Então são situações diferentes, né? Ali nós vivíamos uma pandemia, ali foram tomadas várias decisões, inclusive fazendo escolhas do que eu vou gastar ou o que eu não vou gastar neste ano, como é o caso do precatório, e agora o que o governo propõe, inclusive mentindo, é dizer, olha, eu preciso de mais 170 bilhões para poder pagar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil. Ora, isso é mentira. Já tem no orçamento uma parcela desse dinheiro. Ele está querendo usar esse argumento de liberar 100% o que vai se aplicar nessa rubrica para aquele dinheiro que está lá programado para o Auxílio Brasil. Aquele dinheiro está programado, ele usar para qualquer outro tipo de gasto. Ele dar ali uma alternativa para outros gastos que ele nem está revelando quais seriam. Não é? Então isso é irresponsabilidade fiscal e é tratar também de uma forma não muito transparente o que é essencial numa gestão, que é o dinheiro público. Esse é o problema do PT. Não trata com transparência o uso do dinheiro público. Nós temos que frear isso de início.
Se não frear de início, aí, para usar uma expressão bem mineira, adeus viola. Aí acabou, aí nós perdemos o controle. Muito bem, então a gente agradece aí ao deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, pela sua entrevista aqui nesta manhã de sexta-feira. Um bom dia, ótima sexta para o senhor.